Hello, guys and girls, good afternoon, muito boa tarde, sejam vocês muito bem-vindos. Segundo momento da nossa aula, depois do intervalo, naquele lanche, tomar aquela água, um cafezinho, porque piauiense é assim, pode estar a temperatura que for, o calor que for, diz, eita, mas tá quente, quer um cafezinho? Quero, não é assim? É o status de felicidade que eu me referi outrora. Então sejam vocês bem-vindos, muito bem-vindas. Terminamos o nosso primeiro momento com a grata satisfação, participação do aluno Felipe da Cruz Alves, lá da Unidade Escolar Antônio Freitas, pessoal de Hugo Napoleão 4. Adriel Ribeiro, muito boa tarde. Ana Cristina, cadê os senhores e as senhoras aí? E os demais polos, nós temos aí o Olho d'Água, Pajeú do Piauí, Ribeiro Galhota, Santa Luz, São Félix 1, São Félix 8, nós temos também a nossa ilustríssima da Secretaria de Educação, marcando sempre presença. Forte abraço, minha diretora, a ilustre Made in Diamond City, né? Muito obrigado pela sua simpatia de sempre, querida. Sejam vocês todos agraciados com um lindo fim de tarde, com muito treino, nessa vibe e alegria. Nós vamos estar aqui, compactuando de algumas informações. Eu super amo a classe dos advérbios, dos adjetivos. Então nós vamos com calma, porque tem muita coisa sobre adjetivo que merece ser lembrado. Porque sempre aparece em textos algumas expressões que vão dificultar a linha de entendimento se nós não lembrarmos alguns casos especiais. Muito provavelmente não tenha hoje como contemplar esses casos todos, mas eles vão estar sendo diluídos em objeto de aprendizado nas demais aulas. E como isso é ajustável? Essa parte de revisitar competências e habilidades só é possível porque nós trabalhamos com gêneros textuais e tipo textual. Aí nos damos ao luxo de estarmos aí sempre rememorando, revisitando situações que já foram ministradas anteriormente e que são de extrema importância para que se possa aí potencializar o seu acerto e a sua compreensão textual. Então, vem para cá. O que é que você chama de advérbio? Qual é digamos assim, a missão que um advérbio ele adquire? Ele vai trazer também mais informações, professor? Sim. Observa. Estou caminhando vagarosamente. Estou falando vagarosamente. Assim, ela sinaliza vagarosamente. Perceberam? Os verbos, eles adquiriram mais informação. Essa informação adicional, ela foi agregada através do advérbio, da maneira, do modo como nós estamos falando e a nossa ilustríssima está sinalizando. Vagarosamente. Certo? Até aqui estamos bem? Ah, professor, então o advérbio ele faz parte daquela outra família que nós estávamos estudando agora há pouco. Exatamente. Ele está presente lá nas link words. Ele faz parte das link words. Ele faz parte dessa família de vocábulos que ligam. Vocábulos que ligam, Eles ligam sentenças atribuindo mais informação lógica. Informações essas que têm como finalidade enriquecer, enriquecer de informações a sentença. Aí nós estamos falando desses advérbios. Então os advérbios, eles são palavras, né, professor? Isso, que trazem mais informações sobre um verbo, uma frase, um adjetivo ou até mesmo sobre outro advérbio. É o primeiro ponto que você tem que lembrar. Tá? O que é que eu ainda posso trazer de mais informações? Vamos lá. I have to go quickly. Quando você observou esse adjetivo e esse adjetivo foi acrescentado do sufixo ly, eu tenho como experiência nada mais, nada menos do que a terminação mente. Tá?
Então, quando você tem um adjetivo e você acrescenta esse adjetivo, um ly, você vai pegar, transformar esse adjetivo em um advérbio de modo, por um exemplo. Você vai dizer com a terminação mente, se quick é rápido, ele se torna rapidamente. Então, eu não tenho que ir de qualquer maneira. Eu tenho que ir rapidamente. Por isso que ficou I have to go quickly. Eu tenho que ir rapidamente. Quem vai me dar essa tradução aí de mente é esse ly. Ele vai transformar o adjetivo recebendo ly em advérbio de modo. Ponto. É o que você tem que colocar na sua cabeça right now. Ou eu também posso potencializar. Eu posso maximizar esse adjetivo com o too fast, que vai dizer tranquilamente, né? Rapidamente, ó. Too fast. Então, you were driving too fast. Rapidamente. Observe que agora eu acrescentei o to, que no final de uma sentença ele significa também. Mas, quando ele vem antes de um adjetivo, ele tem esse propósito de dizer que eu estou intensificando. E aí, para não se tornar não se tornar redundante, né, essa frase, aí o que eu faço? Eu traduzo como se fosse um advérbio de modo. Certo até aí? Então, aqui nós estamos perante o advérbio, que são palavras que trazem mais informações. Essas palavras que trazem mais informações, eles vão trazer informações sobre um adjetivo, um outro advérbio, tá? Um verbo. Se você me perguntar se são todos que vão trazer esse poder de alteração, depende. Alguns não modificam tantos participantes assim ao mesmo tempo. Alright? Bacana? Pronto. Então vamos falar que os advérbios, eles podem ser de manner, modo, eles podem ser de place, lugar, e eles podem ser de time, de tempo. Professor, tem outros? Sim, eu poderia dizer, por um exemplo, advérbio de frequência. O advérbio de frequência, o nome já sugere. Ele vai falar, né, ele vai trazer uma ideia de quanto que aquilo acontece, desde a frequência 0, que é o nunca, que em inglês é never, até a frequência 100%, que é o sempre, que em inglês é o always. Né? Então, eu tenho sempre, frequência 100%. E tenho never, frequência 0. Ele só serve para isso. Ele vai dizer qual é a frequência que aquela ação acontece. E aí ele tem posições adequadas para vir, nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Então, olha só. O advérbio chamado de advérbio de modo, ele é trabalhado da seguinte forma. O advérbio de modo são frequentemente formados com o acréscimo de ly. Não é que sempre vai acontecer assim, mas nós vemos uma incidência muito grande. Tá? Esse ly, ele é acrescido a um adjetivo. E quando você acrescenta esse ly ao adjetivo, ele vai ter essa terminação do mente. Por um exemplo, eu tenho o bad, de bad boy, de ruim, né, de mal, e aí eu vou acrescentar o ly, badly, vai ficar maldosamente. Por um exemplo, eu tenho o raro, vou acrescentar rarely, o ly, então vai ficar raramente. Eu tenho, por um exemplo, beautiful, que é lindo, eu acrescento o ly e ele vai ficar lindamente. Eu tenho a palavra careful, cuidadoso, e eu vou acrescentar ly e vai ficar cuidadosamente. E assim sucessivamente, tá, gente? Então, todas as vezes quando você tem o adjetivo, né, e eu acrescento esse ly, você vai se deparar com um advérbio de modo, certinho? Olha o que é que vai acontecer aí. Maldosamente, raramente, lindamente, suavemente. Então, aqui,
quando eu te dei o carefully, eu já tranquilamente, olha só, eu já vou associar essa terminação a um advérbio. E esse advérbio, ele me traz a informação de como é que eu quero tratar disso. Eu quero tratar disso de qualquer maneira? Não. É algo muito melindroso, né? Muito sensível. Eu quero tratar cuidadosamente. I want to treat this carefully. Eu quero tratar disso cuidadosamente. Ele trouxe aqui um modo de como você quer tratar, a maneira de como você quer lidar com isso. Outro advérbio muito utilizado, né, e que costumeiramente a gente observa nas provas, é o advérbio de place. Eu tenho aqui uma informaçãozinha para dar a mais. Anota aí no seu caderno que esse advérbio de place, ele tem assim, por vezes, aparecer com o termo ubicação, que é a mesma coisa de localização. É bom que se diga, porque às vezes a gente não treina isso e cai numa questão. E o aluno ele não foi sedimentado para esse conhecimento. Então, uma questão extremamente fácil, às vezes por falta de uma informaçãozinha, ele perde uma questão acessível. Isso não é legal, né? Porque nos desencoraja, deixa a gente triste, etc. Então, quando você falar ubicar ou ubicação, é localizar ou localização. É a mesma coisa de dizer place, que é lugar. Então, não diz respeito a alguma coisa, e essa alguma coisa, ela acontece. Ela acontece. Tá? Essa uma coisa, ela acontece. Ela acontece em um determinado lugar, tá? Então, nos diz onde alguma coisa acontece. É o place. Aonde isso fica. Aonde isso se ubica, né? Onde ela está ubicada. Essa ubicação, você vai ouvir falar essa palavra muito lá no espanhol. Ubicação, que quer dizer localização. Então, diferente dos advérbios de modo, eles não modificam adjetivos nem outros advérbios. Perceberam? Então, diferente do que acontece lá no modo, eles não modificam adjetivos nem outros advérbios. Certo, gente? E professor, então advérbio, esse advérbio é um advérbio de lugar. Muito bem, tá? Advérbio de lugar, eu tenho aí onde alguma coisa acontece. Perfeito. Então vamos lá. O advérbio de lugar, onde alguma coisa acontece. Diferente do advérbio de modo, ele não modifica adjetivo nem outro advérbio. Perfeito. Então, se eu olhasse para essa sentença primeira, vamos lá. When I look around, I could not see your face. Essa frase em inglês, ela tem um vocábulo que está me dando ideia de lugar. Qual seria esse vocábulo? Poderia ser o nosso questionamento da tarde, né? Então, percebam aqui, ó. Eu olhei por aí, eu olhei ao derredor, né? Eu olhei ao derredor, eu olhei no entorno e não consegui ver a sua face. Eu olhei ao redor e não conseguia ver a sua face. Vamos aqui, ó. His family bought an apartment. Por onde, hein? Ele comprou esse apartamento? Olha aqui a informação a mais. Ele comprou esse apartamento aqui perto, nas proximidades, tá? Então eu vou ter aqui o primeiro item. Quando olhei ao redor, não pude ver a sua face. Esse ao redor é around, tá? Around. Olhei aí, por aí, ó, ao redor. Tudo bem? Quando eu olhei ao redor, não pude ver a sua face.
Outra informação tem aqui. Onde ele comprou esse apartamento? Aqui perto. Então você está, olha aqui, nearby. Aqui perto, tá? Essa informação ela foi adicionada pela presença do advérbio de lugar, advérbio de place, de ubicação, de localização, turma. Na sequência, nós temos os advérbios chamados advérbios de tempo. Advérbios de tempo. Os advérbios de tempo, eles possuem 4 formas de ser usados. Mas dessas formas eu chamo a atenção para vocês, dentre as quais uma é com o uso de for, que quer dizer a por ante, a durante ou por, e também esse outro vocábulo que significa desde. Eu poderia, por um exemplo, né, falar o seguinte, vamos lá. Eu estudei inglês desde a década de 80, tá? Significa dizer que ainda não parou, começou a década de 80 e veio até os tempos atuais. Ou eu posso dizer que eu tenho trabalhado, né? Aqui, né? Eu tenho trabalhado muito, eu tenho trabalhado arduamente, por 10 anos. Então, eu trabalhei arduamente por 10 anos. Olha o que aconteceu. Quem está me dando essa noção de tempo são esses ilustríssimos aqui, ó. Um me mostra o início e outro me mostra a duração. Entretanto, você vai encontrar advérbios que fazem esse mesmo papel de tempo. Você tem, por um exemplo, next week, para dizer que foi semana, né, que será na semana que vem, na próxima semana. Eu tenho, por exemplo, a palavra tomorrow, para dizer que será amanhã, tá? Então você vai dizer assim, ó, we are going to travel next week. Nós vamos viajar na semana que vem. Quando é que essa ação vai acontecer? Na semana que vem. Ou você vai dizer que eles estarão aqui. They'll be here tomorrow. Eles estarão aqui quando? Amanhã. E professor, e o que seria esses dois tempos aí? Esse com going to? Então vamos lá. Esse aqui, ó, com esse auxiliar e esse going to e depois o verbo principal, vamos, ó, auxiliar, e vai ser quem? Am, is ou o are. Depois você tem o going to. Depois vem o verbo. E aí vem um complemento, tá? Esse é o tempo chamado de futuro próximo ou near future. Esse futuro próximo, ele me dará a exata noção que algo está prestes a acontecer. Algo vai acontecer, que ele foi especialmente planejado, programado, ou pelo menos ele me atribui um acontecimento mais assertivo, né? Ele foi pensado. É isso que se propõe esse tempo. Esse outro que vocês estão vendo aqui, com essa abreviação, senhores, é a presença do will. Ele é o auxiliar. E ele vem com um outro verbo. Esse verbo, ele está no presente, tá? No presente, sem o to. Ah, professor, ele está na sua forma base, perfeitamente. Ele é utilizado para falar que uma determinada ação, ela acontecerá em dado momento no passado. Eu posso dizer que ele é tipo especulativo. É aquilo que se decide no momento da fala, é uma promessa que eu faço,
tá? Ou então eu vou só relatar algo que possivelmente acontecerá. Aí eu uso esse tempo verbal. E aí, aproveitando, ele tem uma forma negativa muito interessante. Na forma contraída, você vai encontrar isso assim, ó, tá? E na forma abreviada, você vai encontrar o sujeito apóstrofo LL. Então, todas as vezes que você encontrar isso dentro de um texto, então você já sabe, ele se propõe a dar essas informações. Ele diz que algo vai acontecer. Ele é especulativo, ou seja, é só uma previsibilidade. É como se eu tivesse decidido no momento da fala. Agora vamos aqui com vocês, tá? Dentre esses advérbios que nós estudamos, eu falei para vocês da existência de um, e desde as aulas anteriores nós comportamos a posição desses advérbios, tá? Dentro das estruturas temporais e dos pronomes, ele também já aparece aí sendo questionado. Então, são 3 questões num só. Eu vou pedir aí à minha ilustríssima diretora que deixe 2 minutos na tela para fazermos aí a resolução com a devida pesquisa de questão. Os ilustríssimos lá da unidade escolar Antônio Freitas, né? O Napoleão, e a grata satisfação da participação lá de São Félix do Piauí. Certinho? Meus ilustres, na hora que os meus queridos precisarem de alguma informação extra do slide, é só pegar,
Professor, volte bem no slide fulano de tal, para eu tirar um print ou só anotar aqui uma informaçãozinha, que aí eu volto para vocês, para eu não avançar demais e não deixar vocês sem as informações necessárias. Combinado, Polos? Pessoal aí de Hugo Napoleão, Jacobina, Olho d'Água, Pajeú, Ribeiro, Santa Luz, São Félix do Piauí 8. Pessoal que está aqui no chat, tá bom? Basta mandar aí para mim, professor, por favor, um printzinho de tela, ou só para eu pegar aqui uma informaçãozinha adicional. Nós estamos juntos nessa. Por isso que eu deixo os slides assim bem enxutos, que é para facilitar o serviço de vocês também. Olha aqui a questão. Quem estava acompanhando a aula, ou quem já tem um certo conhecimento, ou até mesmo, né, um aluno me mandou nessa semana, professor, você acredita, quando o senhor dá um tempo, eu vou pesquisar? Exatamente. Ou pesquisa no apontamento que você tem, ou no livro que você tem aí na sua escola de inglês. Com certeza esse conteúdo tem aí no teu livro, tá? Ou da aula que você já teve antes. Gente, quando você faz isso, você está estudando por tabela. É inverso? É, mas também fica. E o interesse da prática é esta. O que é que significa seldom? Você vai ver que é raramente. Por que que ele veio dentro desse texto? Vem dentro do texto para eu ter uma ideia, se eu não lembrasse o que é que ele significa. Então ele vai verificando aqui, ó. Como o American Express Card membro, na qualidade de membro do American Express Card, cartão, né? Você will enjoy, você irá se usufruir de um relacionamento, ó, conosco, que vai beyond, além, ó, que vai além do comum, ordinary, além do comum. You will be, você será tratado, ó, essa palavra aqui, ó, will be, ó, mas essa, ela é traduzida assim, ó, será tratado, ou tratada, né? Como um membro. Essa palavrinha aqui, ó. As, a. Ó, como um ou uma, tá? Aí na qualidade de membro. Aí ele falou not a number, não um número. And you will receive, e você receberá, e você receberá, e você receberá o respeito, respect, né? O respeito e reconhecimento. Vamos colocar assim para ficar parecido com o que a gente tem um hábito de ver, né? E reconhecimento raramente encontrado nos dias de hoje. Today. Nos dias de hoje. Certo? Então, essa palavra raramente, observe aqui, vocês vão ter uma palavra, gente. Observe agora aqui para a chave de respostas, vocês vão ter uma palavra que ela tem assim uma sincipalidade, ela é mais ou menos parecida com a palavra raro no português. Qual seria? Vocês ainda querem continuar com a letra ou vocês querem mudar? Analisem aí para mim, por favor. Que eu acho que com essa dica agora ficou mais interessante. Vocês estão percebendo que tem uma palavra aí de A, B, C, D e E que ela tem uma grafia parecida com o nosso idioma, não tem? Do raro, qual seria a letra? Né? Enquanto vocês raciocinam aí ele diz o seguinte: qual é o tempo verbal predominante? Qual é o tempo verbal predominante no texto? Vamos botar aqui uma resposta. Quando nós estávamos acompanhando a linha de raciocínio, nós vimos que o texto tem a utilização desse auxiliar aqui, que é um modal. Esse menino, ele tem
uma função que é indicar futuro, tá? Ó, ele é o simple future. No slide anterior, eu tinha dito isso para vocês. Enquanto vocês reavaliam a letra de vocês, se fica ou se muda. Tudo bom, Kathleen? Vamos à frente. Quais são os pronomes usados? Ah, ele usou pronomes aí, professor. Usou. Vou marcar aqui de verdinho para vocês. Vamos lá. Ele colocou aqui, ó, o you, tá? E colocou aqui, ó, us, you e you, ó. Esses são os nossos pronomes. Esses pronomes aí, gente, eles são classificados na qualidade de pronome sujeito e pronome objeto, tá? Pronome pessoal sujeito, como esse está vindo antes do auxiliar, você vai ter o you. Pronome chamado de objeto. Ele vem, senhores, depois de verbo. Ele vem, senhores, depois de preposição. Então, nós temos o pronome objeto e o pronome sujeito. Aqui ele é representado através do us. E esse us, ele vem depois da preposição com, que é o with, tá? E a primeira, a palavra raramente, e que tem uma tradução, tem uma grafia parecida com o nosso idioma, essa daqui, ó. Rarely. Ela é irmãzinha daquela seldom. E eles são chamados de advérbios de frequência. Advérbios de frequência. O advérbio de frequência, gente, ou vem após verbo to be, ou vem antes de verbo que seja diferente do verbo to be. Essa é a posição que ele ocupa. Por isso que a resposta seria letra B de bola. Alguma dúvida até aqui, gente? É um dos modelos possíveis de se trabalhar, tá? Alguma dúvida? Então, próxima questão. Ele fala que nós temos aí 2 advérbios. Vamos pesquisar quem são eles. Eu queria que vocês me dissessem a tradução e o que eles indicam. E, para tanto, nós vamos deixar aí, por favor, um tempinho na tela, por obséquio. Com a participação da Giovana, lá de Hugo Napoleão, Unidade Escolar Antônio Freitas. Ela colocou ali a letra dela. Vamos avaliar aqui tudo, tá bom? Ó, esteja irradiante today. Essa aqui é, ó, mas primeiro café. Today, ele significa hoje.
Today significa hoje. A outra lá é o que nós já temos o hábito de trabalhar, né? Olha só, nós já vimos que esse menininho aqui é o nosso raramente. Então ele vai dizer assim, ó, barking dogs, cão que ladra, seldom bite, raramente morde. Os dois itens, eles estão me trazendo ideia, né? Esse aqui está me trazendo ideia de tempo. E esse aqui está me trazendo uma ideia de frequência. Um tempo, outro frequência. Então, letra correta, letra B de bola. E o acerto veio lá, né? By Giovana. Giovana. Ela acertou. Giovana lá de Hugo Napoleão. Giovana de Hugo Napoleão 4. Unidade Escolar Antônio Freitas. Acertando aí. Parabéns. Tá? Unidade Escolar Antônio Freitas. Muito bem. Thank you. Vamos lá, gente? Aqui é um dos modelos, né, que são cobrados. Ele não disse para você quais são, ele disse apenas que são advérbios. Ele espera que você tenha o domínio de reconhecê-los, quem são, tradução e a ideia que ele repassa. Vamos à frente, próxima questão. Essa é tranquila. Aqui é para verificar o grau de atenção e leitura. Se você observar, ele diz: as palavras destacadas nas sentenças são advérbios da língua inglesa. São advérbios que indicam ideia do quê? Então, olha, terminação LY, terminação LY. Só que, se você observar, ele já diz que aqui são advérbios de modo. Olha aqui, ó. Advérbios de modo. A forma como algo se realiza, se concretiza. Então, você vinha bem para cá, ó. Advérbio de modo. Então, você teria aqui advérbio de tempo. Você teria aqui advérbio de frequência. Advérbio de intensidade. Advérbio de modo. E advérbio de dúvida. Advérbio de dúvida. Também aparece com uma certa frequência e nós vamos aqui diluindo em forma de vocabulário nas próximas aulas. Saindo um pouco dessa concepção de itens que são participativos na estruturação das sentenças, nós temos agora o cartaz. O que seria isso, professor? Vamos lá? O principal objetivo do cartaz, ele chama a atenção das pessoas à mensagem que está sendo transmitida. Para isso, ele pode ser feito em diversos tamanhos, formatos, cores e formas, além de inúmeras formas de se dispor as informações textuais. Muito provavelmente aí na sua escola ou perto da sua casa você já viu cartazes, ou até mesmo navegando na internet. Toda hora a gente se desponta com um cartaz. O cartaz, gente, é um gênero textual produzido de forma clara e objetiva para facilitar a compreensão no momento da leitura. Entre as características está divulgar alguém, algum evento, alguma coisa, um produto, um serviço, alertar para algum perigo, tá? Então, para melhor compreender essa estrutura e função dos cartazes, nós temos aqui que relembrar algumas coisinhas. Vamos lá. O cartaz compõe o quadro de mais um gênero textual que circundam o nosso cotidiano. Nós podemos encontrá-los em ruas, repartições públicas, estabelecimentos comerciais,
cinemas, teatros, dentre outros. Como todo texto, ele também possui finalidade, gente, específica. Ele serve para instruir, orientar, informar, quanto para persuadir. Quando você olha um cartaz que é uma pauta publicitária, ele trata do convencimento, fazer com que você seja, né, atraído para aquela informação e que você se torne o público-alvo, tá? Para que possamos entender melhor ainda tais funções, vamos ter aqui um exemplo. Quando a gente entra em um evento, nós podemos identificá-los em locais estratégicos, funcionando como uma espécie de guia. Sua ocorrência se dá no sentido de informar ao público a indicação de salas, de horários, dentre outros aspectos ligados a tal ocorrência. Cita-se como outro exemplo o caso de cartazes geralmente fixados em locais públicos, informando-nos sobre uma loja em liquidação, por um exemplo. Sobre o lançamento de um produto, uma promoção por tempo limitado ou apenas a divulgação de produtos que ainda estão por chegar ou serviços a serem ofertados. Normalmente, aqui na cidade, né? Também aí na sua cidade, você observa muito isso quando vão fazer aí divulgação das atrações artísticas, das atrações dos eventos, né? Dos cultos e missas especiais, das quermesses, dos momentos que a gente observa os leilões, né? E tem aquele momento bem animado das cidades, das igrejas. Para tudo tem um cartaz. Com certeza aí na sua escola tem vários cartazes, dizendo ali onde você deve usar um celular ou não, uma máscara ou não, né? Orientando para onde é o banheiro, se é um banheiro dotado de atendimento especializado para pessoas com certas limitações ou não, não é? Você deve verificar, por exemplo, em estacionamentos, cartazes que direcionam para as vagas em reservado. Quando você entra no ônibus, você tem ali mini cartazes que eles vão orientando, desde como abrir a janela num caso de emergência, até o que não se deve fazer. Então, observe, são realmente muito comuns no nosso dia a dia. Diante dos referidos exemplos, nós percebemos a intencionalidade discursiva presente entre ambos, principalmente pelo emprego da função apelativa. No que se refere aos recursos linguísticos, o cartaz possui uma linguagem sintética, objetiva, gente. Claro que se tiver muita informação, ele vai perder a sua essencialidade. Ninguém aqui vai parar para ler um cartaz que tem 190 linhas. Por isso que ele mescla objetivamente a sua informação, e normalmente você encontra cartazes que mesclam. Eles vão mesclar o texto verbal, né, aquele escrito, e o não verbalizado. Tem aquela imagem, tá, que te chama a atenção. As imagens e a criatividade é outro ponto alto, né? Fazem parte da característica de persuasão. Portanto, o cartaz figura-se como uma importante modalidade textual. E eles realmente estão aí inteiramente ligados aos acontecimentos sociais, instruindo-nos de alguma forma. Bacana? Vamos ver aqui agora uma prática. Bom, esse é um cartaz. Olha a quantidade de informação que ele tem, de uma maneira envolvendo imagem e de uma outra maneira a verbalização. É tão tal que ele deixa já em evidência a que se propõe. Se nós pegássemos essa informação e fôssemos agora para cá, ele diz o seguinte: o cartaz anterior, divulgado pela Organização Mundial da Saúde,
que em inglês ele vai ficar assim, ó. WHO, tá? Organização Mundial da Saúde. No contexto da atual pandemia, destaca o papel dos governos em oferecer medidas de proteção e prevenção a mulheres e crianças mais vulneráveis aos sintomas da doença. Letra B. Dar apoio a mulheres e crianças vítimas de situações domésticas inseguras agravadas pela doença. Situações domésticas inseguras agravadas pela doença. Já não fala da doença em si, mas de uma outra situação. Incluir mulheres e crianças entre aqueles que merecem prioridade em tratamentos de emergência da doença. Já voltou novamente a falar da doença. Preparar serviços de suporte para atender mulheres e crianças diretamente afetadas pela doença. Então, você consegue visualizar, gente, que aqui nós temos, dos 4 itens, nós temos 3 que eles vão levar você para longe da linha de ação do cartaz. Você tem aí as distrações. O que é que você vai perceber? Será que é pela doença ou é outra coisa que surgiu com a pandemia do Covid-19? E é isso que você vai analisar agora. E eu peço que deixemos aí, por favor, minha ilustríssima diretora, 2 minutinhos da tela, por obséquio.
Olha só, Felipe, o que que aconteceu? Felipe lá de Hugo Napoleão. Se nós observarmos, nós conseguimos aqui, vamos começar pela parte assim bem direta, né? Ó. Credibilidade tem, porque aqui nós temos aqui, ó, Organização Mundial da Saúde, que é o WHO que eu falei para vocês, né? Ó. WHO, ele é abreviado assim. Outro detalhe, que ele diz aqui na checagem do texto, o WHO, e ele ainda diz que é uma publicação sobre a Covid-19, tá? E ainda fala o acesso, que foi no dia 1º de agosto de 2020. Para dar ainda mais credibilidade a esses dados, temos esse outro organismo aqui responsável por tratar, né, desse programa, que é essas pesquisas por impacto. Muito bem, nós vimos a questão do contato, tá? A questão da certificação. Nós vimos aqui essa parte que os governantes, eles podem ajudar, ó, proteger, ó, proteger mulheres e suas children, crianças, tá? Agora começou a nossa resposta, ó. From, preposição de, do, da, ele indica a origem. Essa proteção, ela é originada da onde? Exatamente, Felipe. Perfeito. Agora você matou a charada. Tá, ó. Da onde? Violência, ó. Violência durante Coronavirus Disease 19, né? A doença do vírus corona número 19, que eu ando da descoberta dessa coisa ruim aí. Bom? Aí ele diz, inclui violência contra mulheres, essencialmente, olha só, também em serviço, né? Nas questões de emergência, tá bom? Ele também tem esse quesito. Mas, essencialmente, ele chama para isso que você colocou aí, Felipe, sobre a violência doméstica, não é? Num outro texto que eu vou trazer para vocês, vocês vão ver que nesse período pandêmico, não foi só a questão de mulheres e crianças, não foi só a violência, o número de assassinatos, o número de estupros, tá? O número de ataques violentos aos pets, aos animais, cresceu vertiginosamente, tá? E trouxe outras mazelas. O abandono de incapazes, o abandono de animais, tá? O desfazimento dos lares. Tem vários infográficos trazendo esses textos. Tudo isso com o foco na questão pandêmica. Então, das 4, e eu volto a dizer que aqui, viu, Felipe, lá de Hugo Napoleão, aqui é uma questão de vestibular. Então, das 4, você observa que tem 3 que ela distrai, ela só diz que é com relação à doença, Covid-19. Mas quando você olha esquematicamente lá, né, esquematizadamente para o texto, que você vai fragmentar essas informações, aí você diz a letra B, que é essa que você está colocando aí. Parabéns aí pela observação. Ficou mais fácil agora? Então, trabalhar o texto, ele exige, né, esse treinamento, essas técnicas, processo de inferência, você tem o scanning, o skimming, tá? E tem vários dispositivos para, mesmo com vocabulário não tão bom, mas você consegue, tecnicamente, potencializar o teu acerto. E é isso que a gente se propõe aqui toda segunda-feira a treinar com vocês. Quero agradecer aí São Félix do Piauí e Hugo Napoleão. O último a participar aí foram Giovana e Felipe. O meu muito obrigado, pessoal do chat aí também do YouTube. Eu te espero na segunda-feira que vem com muito mais modelo de questões e nosso objeto de estudo da segunda. Te vejo em breve. Bye, bye.